A Agência Climática dos Estados Unidos, a NOAA, apontou que a chance de ocorrência do Laninha subiu e está em 85% entre os meses de outubro e dezembro deste ano, como quem nos acompanha pela TV pode observar nas barras em azul. A agência americana também indicou que o El Niño está perdendo força agora entre abril e junho. É hora da gente saber o que esperar do Laninha e os efeitos na safra brasileira com a Desirê Brant, que é meteorologista da NOTUS. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Desirê. Obrigada, Kellen. Muito obrigada pelo convite. Merece. E a gente começa perguntando, o Laninha está confirmado com 85% de chances, quando os efeitos dele vão ser sentidos na prática aqui no Brasil? Bom, Kellen, de acordo com o relatório do NOAA, a probabilidade aumenta bastante ao longo do segundo semestre, né? Agora a gente entra numa neutralidade climática, então a safra de inverno vai ser regida ainda sob essa condição de neutralidade e só no decorrer do segundo semestre é que teremos a formação do fenômeno Laninha. E aí, de acordo com o mesmo relatório, a expectativa é que ele ganhe mais intensidade, sobretudo no último trimestre de 2024. Então, ao que tudo indica, agora, para essa safra de inverno, dificilmente teremos algum efeito relacionado ao Laninha. Agora, historicamente falando, o Laninha, ele costuma atrasar o início do período úmido, tá? Então, isso ainda não está, eu não estou apontando uma previsão, eu estou falando a respeito do que, historicamente, o risco que o Laninha traz. Então, ele costuma trazer esse risco de atraso das primeiras chuvas, né, de primavera e de verão para a próxima safra de grãos aqui no Brasil. No entanto, o Laninha, da mesma forma que ele atrasa o período úmido, normalmente ele devolve essa chuva e muitas vezes até acaba prolongando a chuva de verão, e aí lá na frente a gente pode estar discutindo aí a respeito até de invernada, no momento de colheita, mas isso é algo bem distante ainda. Só que, historicamente também é sabido que em um primeiro ano de Laninha, esses efeitos, eles costumam ser um pouco mais brandos. Então, o que pode acontecer esse ano, historicamente falando, é de algum eventual atraso na chuva, mas por enquanto não há nenhuma expectativa de algo muito severo a ponto de trazer grandes prejuízos, diferente do El Niño, que a gente teve aí uma grande irregularidade na chuva, né, de verão, até que tivemos 3 replantios aí em muitas áreas do interior do Brasil. Para esse ano, ao que tudo indica, esse risco é bem menor, viu, Kellen? E eu até trouxe aqui alguns mapas que chegam até lá e a gente consegue ter aí uma ideia do que pode acontecer nos próximos meses. Muito bem, Desirê, a gente vai chegar nesses mapas para mostrar para a nossa audiência. Agora, antes disso, eu quero retomar alguns pontos do que você nos trouxe. Então, primeiro, você disse que a gente está se despedindo do El Niño e vai passar agora para a neutralidade e que o Laninha não impactará ainda a safra de inverno, mas começa a ter efeitos lá no último trimestre do ano, impactando então a safra de verão. Historicamente, você menciona pra gente que o Laninha é conhecido por atrasar as primeiras chuvas plantadeiras. Não quer dizer que isso vá acontecer, mas que historicamente aconteceu. A pergunta que não ficou... podemos descartar esse risco. Exatamente. A pergunta que fica é: o Laninha será de forte intensidade? E se for, isso muda a previsão que você acabou de nos trazer? Ou seja, a escassez de chuva para o plantio poderia ficar mais aguda? É dessa forma que funcionaria? Kellen, funcionaria dessa forma, sim, se ele fosse considerado um fenômeno de forte intensidade. Aí a gente poderia, sim, levantar esse alerta também de um atraso muito mais significativo na chuva, né? E, na verdade, também de acordo com o último relatório do NOAA, a expectativa, por enquanto, é de um Laninha se desenvolvendo com fraca a moderada intensidade, tá? E ele ganhando essa maior intensidade, essa intensidade mais moderada, ao longo do último trimestre do ano. Isso pode trazer aí algum atraso, mas como você mesma falou, é algo que ainda não podemos bater esse martelo, mas também não podemos deixar de dar esse risco. Muito bem, Desirê. Vamos trazer então a perspectiva para o curto prazo. Queria olhar com você para a safra de inverno, que ainda pode ter algum impacto ali para julho, né? Que a gente vai estar entrando no segundo semestre, e você disse que a gente vai estar sob a influência da neutralidade.
Temos telas para dividir com a nossa audiência. A primeira delas é do mês de julho, a previsão do tempo e aí sim sobre o efeito da neutralidade climática. O que você destaca que é o mais relevante do nosso público do agro saber? Kellen, daqui para frente, nessa próxima semana agora, a gente vai ter ainda chuva chegando para áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo e principalmente região sul do Brasil. Depois disso, principalmente no final de abril e decorrer de maio, aí a gente vê se estabelecer o período seco no Brasil. Se consolida o período seco no Brasil e isso começa a acontecer a partir da parte central do país. Essa área seca começa a se expandir cada vez mais. O que me chama a atenção, sobretudo no mês de julho, é que até mesmo para a região sul do Brasil... Desirê, só uma correção, rapidinho. Oi? O mapa que aparece na tela é de junho, a gente está falando sobre ele, né? Junho, sim. Eu que falei julho errado. Sim, junho... sim, Kellen, mas de qualquer forma, daqui para frente, a gente vai ver esse cenário aí mesmo desse mapa do mês de junho. Para julho, se a gente colocar agora o mapa de julho, o que vai chamar bastante atenção em julho, olha só, até mesmo o sul do Brasil com chuva abaixo da média. Então, de uma forma geral, o país vai ter um mês de julho mais seco do que o normal. Se você olha para o mapa do lado esquerdo, tem previsão de chuva, não é ausência de chuva para a região sul do Brasil, mas ela deve ser um pouco mais irregular, o que pode estar nos sugerindo uma quebra na frequência de frentes frias. E com essa quebra, a gente pode se deparar aí no mês de julho com aqueles eventos de seca, de área de alta pressão, impedindo o avanço de frentes frias e a temperatura ficando até acima da média para a época do ano. Então, esse mapa com anomalia negativa, ou seja, com a chuva não alcançando a média na região sul do Brasil, pode estar sugerindo aí um período mais seco do que o normal, inclusive com temperatura mais alta do que o normal, e aí já nem tem a ver com El Niño ou Laninha, a gente vai estar dentro mesmo de uma neutralidade climática e nada impede que isso possa acontecer, esse momento um pouco mais seco e até fazendo com que a temperatura ultrapasse a média. Aí quando a gente vai para o mês de agosto, a gente tem ainda uma condição muito característica da época, ou seja, chuva no extremo norte do Brasil, na faixa leste do Nordeste, volta a chover com mais intensidade no Rio Grande do Sul, e indo para setembro, a gente já começa a ver a chuva, as primeiras pancadas, ainda com bastante chuva realmente na região sul, mas a gente já tem ali em setembro os primeiros sinais de instabilidade ali entre São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, claro que não é a chuva plantadeira, mas já dando ali algum sinal de instabilidade. E eu chego até o mês de outubro, no próximo mapa, Kellen. É claro, essa é uma previsão muito estendida. Esse modelo que eu estou mostrando aí para o mês de outubro é o modelo, trata-se do modelo europeu, é a primeira rodada do modelo, é algo estendido, pode mudar um pouco até lá. De qualquer forma, ao que tudo indica, a gente já começa a ver a formação ali de um corredor de umidade, desde a costa entre o sul e o sudeste até a região norte do Brasil. É um sinal muito bom, porque ele já está mostrando aí uma tendência de chuva, mesmo que não seja aquela chuva abrangente, aquela chuva que você pode lançar as sementes com muita tranquilidade, né? Mas isso é um sinal de que, nesse momento, ao que tudo indica, a gente ainda não vai ter o fenômeno Laninha já influenciando e causando algum atraso mais sério, né? Então, por enquanto, ao que tudo indica, a gente tem aí uma expectativa da chuva chegar na hora certa, mesmo que ela não venha de forma tão abrangente, pelo menos não há sinal de seca, de um atraso sério que poderia comprometer a próxima safra. Excelente, Desirê. Para a gente passar a régua aqui, trazer uma mensagem direta para a nossa audiência, expectativas para a safra de inverno, a gente está vendo problemas em Mato Grosso do Sul, Paraná, pouca chuva afetou a produção do milho. Esse é um cenário que tende a se agravar e continuar. E safra de verão, você já deu a dica que não imagina que a gente vai passar por um cenário tão severo que gere uma quebra de safra com base nos dados que temos até o momento. Foco na safra de inverno, qual a mensagem que fica? Olha, essa safra de inverno, Kellen, especialmente para os cultivos, né, de inverno. Ano passado nós não tivemos temperaturas baixas. A produção de trigo, por exemplo, sentiu falta de um frio mais intenso, né? Esse ano, o inverno ele não será
rigoroso, mas vai ser um inverno que vai ter alguns episódios de frio que são bastante benéficos aí ao cultivo do trigo, por exemplo, nas áreas mais ao sul do Brasil. Em alguns momentos a temperatura cai, mas o risco de geada fica restrito ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no máximo ali sul do Paraná. Ou seja, um frio que não deve trazer grandes riscos para as lavouras e, pelo contrário, pode até beneficiar as lavouras que sentiram falta aí de horas, né, de temperatura mais baixa, como foi o caso do trigo no ano passado. Eu acho que eu perdi a questão da seca, ela se agrava no centro-oeste do país, centro-sul? O centro-oeste do Brasil. Agora, Kelly, semana que vem a gente tem alguma chuva para Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, mas não é uma chuva que vem para ficar. O verão foi extremamente crítico em relação a isso, né, extremamente seco, muito quente, temperaturas elevadíssimas, sem precedentes, né? Então, foi um verão bastante complicado, sobretudo para estas áreas. O setor de cana-de-açúcar sofreu bastante, né, com isso, inclusive. E aí, agora, depois dessa chuva da semana que vem, que não vem para ficar, como eu falei, ela não reverte esse quadro, a gente começa a entrar no período seco no Brasil, né? Aí começa a se consolidar o período seco. Infelizmente, não tem mais como recuperar a umidade do solo nessas regiões. Desirê Brant, meteorologista da Notus, volte sempre, muito bom ouvi-la. A gente vai trazer mais detalhes sobre Laninha ao longo deste ano e a gente volta a conversar com você. Eu quem agradeço, foi um prazer. Até a próxima, Desirê.